Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à gravação de mais um gabarito. Eu passei já há 15 dias, acho, uma atividade para vocês de avaliação, tá? Já tem 2 semanas, na verdade. Eu ainda não terminei todas as avaliações, mas já fiz uma boa parte delas, tá? Eu vou estar lançando a nota agora esses 2 dias, nos próximos 2 dias, tá? E em relação à média, eu vou lançar lá no Siga, mas eu de antemão já adianto para vocês devem se preocupar muito mais em fazer as atividades, não deixar de fazer. Não deixem de fazer as atividades e a avaliaçãozinha, tá? Porque o simples ato de fazer essas atividades, né, já conta bastante para vocês, tá? Então não deixem de fazer as atividades que eu passo. Muitos alunos estão deixando de fazer e esses alunos com certeza terão problema com as notas. Os que fazem é um pouco mais tranquilo, tá? Mas de preferência responda, que tem alguns alunos que não estão respondendo as questões, tá? Então vamos lá, eu deixei uma atividade para vocês e eu vou aqui mencionar o que eu esperava que vocês respondessem nessas atividades, tá? E essas respostas são baseadas no conteúdo que foi apresentado para vocês nas videoaulas ali do Moodle, tá? Então vamos lá. Ela foi iniciada no dia 4 de outubro, tá? Que ela se iniciou e ela ficou aberta por 4 dias, essa atividade. Então, a primeira questão, eram só 3 questões, tá? A primeira questão da atividade, eu pergunto assim: cite quais são os 6 órgãos vegetais que compõem as angiospermas e as respectivas funções de cada um deles. Então, eu estou perguntando aqui, quais são os 6 órgãos básicos que compõem o vegetal, né, superior às angiospermas, e qual a função respectiva de cada um desses órgãos? Então, nós temos 6, eu já disse na resposta, 6 órgãos. Quais são eles? Muito simples, pessoal. Raiz, tá? Raiz, caule, folha, flor, fruto, 5 e 6 sementes. 6 órgãos. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Qual é a função de cada um deles? Muito simples, pessoal. Questão de alunos de quinta série primária. Tá? Raiz, fixação, absorção de nutrientes, né? Tronco, ou caule, sustentação, translocação, né, de seiva bruta, que seria, né, a água e os íons dissolvidos da solução do solo. Isso tronco ou caule, ramos, né? Folhas, né? Realização da fotossíntese, transpiração, gutação, tá? Produção de óleos essenciais, entre outras coisas, tá? Flores, órgão sexual, serve para fins sexuais, para atração de polinizadores, para que ocorra a reprodução no grupo das angiospermas. Né? Fruto, né? Qual a função do fruto? É uma estrutura que tem como função auxiliar na disseminação, tá? Na atração de animais ou herbívoros que possam fazer com que esparramem esses frutos, que dentro deles contém a semente. Então, o fruto tem a função de conter, é uma bolsa, né? É uma estrutura que contém a semente dentro, tá? Que serve para atração de disseminadores, para proteção da semente ali dentro. Tá? E a semente propriamente dita tem algumas funções, mas as principais é conter dentro o embrião vivo, né? Ou seja, é a estrutura que vai dar origem a uma nova planta, é a principal forma de reprodução dos vegetais superiores, tá? Das angiospermas, além de servir para disseminação e perpetuação da espécie, tá? Então, auxilia na disseminação de que essa semente se esparrame e auxilia que essa semente acabe germinando em períodos posteriores e faz com que essas sementes continuem aí viáveis por algum tempo em condições, só germinando em condições especiais, garantindo a perpetuação dessa espécie, tá? Ou a longevidade, ou que ocorra a germinação apenas em
em condições muito especiais, tá ok? A segunda questão, deixa eu abrir aqui, era a seguinte: imaginando que um determinado indivíduo de uma espécie vegetal apresenta a totalidade de suas flores compostas por apenas um conjunto de estruturas reprodutivas. Aí eu abro parênteses. Existindo, portanto, plantas apenas masculinas e plantas femininas. O que eu estou dizendo? Imagine uma planta que ela é ou masculina ou feminina. Então existem nessa espécie vegetal plantas masculinas num indivíduo e plantas femininas no outro indivíduo. Aí eu faço a pergunta: é correto inferir que essa espécie vegetal apresenta autopolinização barra fecundação? Vamos prestar atenção aqui. Ó. O que eu estou perguntando? Eu estou primeiro dizendo, né, que vocês têm que imaginar uma planta que ela apresenta somente estruturas femininas nas suas flores. Então existe uma planta que é uma planta feminina, só tem flor com estrutura feminina, não tem nada masculino naquela planta. E eu estou dizendo que nessa espécie existem outras plantas que têm flores com estruturas masculinas. Um exemplo dessas plantas, o mamoeiro é assim, existe o pé de mamão macho e o pé de mamão fêmea, tá? Aí eu estou dizendo que é correto inferir, né? A gente pode dizer que nessa espécie vegetal, né, ocorre a autofecundação e a autopolinização. A gente primeiro tem que analisar, horas, né? Se a planta é apenas, naquela planta, aquele indivíduo tem apenas flores masculinas e em outro indivíduo flores femininas, quer dizer, existe apenas um único, uma única estrutura reprodutiva no indivíduo. Ou ele é macho ou ele é fêmea. Faz algum sentido, né, para a espécie ou para essa planta ela fazer autopolinização tendo apenas uma estrutura reprodutiva feminina ou masculina? Não faz, não é? Então, se a gente for imaginar assim, né, para ocorrer a autopolinização, ou seja, para a mesma planta se autopolinizar e fecundar, ela tem que ter obrigatoriamente os dois sexos na mesma flor. Então, as flores das plantas que fazem a autopolinização apresentam as duas estruturas reprodutivas, masculina e feminina, na mesma flor. Isso sim facilita, né, a autofecundação, a autopolinização e a autofecundação. Então, nesse caso de plantas que têm estruturas só masculinas e outras que têm só femininas, tá? Não é correto inferir que essas plantas apresentam autofecundação. Pelo contrário, essas plantas apresentam fecundação cruzada. São plantas denominadas alógamas. Ocorre a alogamia, ou seja, uma flor feminina daquela planta, né, e naquela planta só tem flores femininas, ela tem que receber o grão de pólen que vai sair de outra planta, que nessa outra planta vai ter a estrutura masculina que vai liberar o grão de pólen. Tá? Então, essa planta citada aqui, nesse exercício, ela não faz autopolinização e autofecundação. Então, não é correto inferir que ocorre autopolinização e fecundação nessas plantas. Tá ok? Terceira questão e última, né? Sabendo-se que os dois grandes grupos vegetais, tá, divididos em relação ao número de cotilédones, tá? Fizeram uma confusão lascada que colocaram aqui angiosperma, gimnosperma, um monte de coisa aqui, divisões de grupos vegetais, que eu estou falando aqui em relação, tá, ao número de cotilédones. Coloco entre parênteses, monocotiledôneas e eudicotiledôneas das angiospermas. Tá? Apresentam, durante a formação dos seus tecidos, dois tipos de crescimento distinto, entre parênteses, primário e secundário. Então eu já afirmei que no grupo dos vegetais, né, das angiospermas, existem dois subgrupos, tá? Os das monocotiledôneas, que são as plantas que produzem sementes com um único cotilédone, e das eudicotiledôneas, que são as plantas que produzem sementes com dois cotilédones. Isso dentro das angiospermas. Tá?
apresentam dois tipos de crescimento distintos em relação aos tipos de tecido que formam. Seria o primário e o secundário. Aí eu pergunto, como ocorre e qual a diferença entre esses dois tipos de crescimento e qual grupo vegetal pertence a cada um deles? Deles quem? Dos grupos de crescimento, primário e secundário. Então, como ocorre a diferença? Tá? Então, é simples, pessoal. Crescimento primário e crescimento secundário, tá? Existe uma diferença entre eles. Nós falamos bastante na aula. Crescimento primário é aquele crescimento responsável pelo alongamento do vegetal, pelo crescimento longitudinal, ou seja, o vegetal cresce nas extremidades, nos meristemas, lá no meristema apical do caule e no meristema apical da raiz. Então é como se a planta, quando a planta alonga, estica, cresce, né? Crescimento longitudinal, nós temos o crescimento primário, tá? Ocorre o quê? A divisão de tecidos meristemáticos existentes nas gemas, nesses meristemas, tá, que se multiplicam e vão dando origem a outros grupos de tecidos. Tá? Então, nós temos lá tecidos embrionários meristemáticos que se multiplicam e vão formando outros tecidos. Tá, ok? Isso é o crescimento primário. E o vegetal cresce em comprimento, ele vai ficando mais longo, mais comprido. Tá? Posterior ocorre o crescimento secundário. Tá? Posterior ao primário. Primeiro o vegetal estica, alonga, depois o vegetal engrossa. O crescimento secundário nada mais é do que o espessamento, tá, de algumas estruturas do vegetal, principalmente raiz e caule, tá? E ramos, né? Caule, ramos e raízes, que sofrem o espessamento secundário. Por quê? Aquele primeiro grupo de tecido formado durante o crescimento primário se diferencia, né? Ele vai sofrendo algumas alterações e continua se dividindo e acaba dando origem a novos grupos de tecidos que acabam levando ao espessamento, ao engrossamento, tá, do vegetal. Esse é o crescimento secundário. Esse espessamento se dá principalmente na região ali, ó, externa do vegetal, do caule e das raízes, tá? Leva à formação do suber, o xilema e floema, mas não sei usar o termo aqui agora, me subiu, mas o espessamento desses tecidos condutores, tá? Por quê? Porque geralmente os vegetais que apresentam crescimento secundário tendem a apresentar um crescimento maior. Toda vez que você vê uma árvore de grande porte, um vegetal de grande porte, pode ter certeza que ele apresenta crescimento secundário, porque vegetais de grande porte tendem a apresentar troncos e raízes espessos para poder sustentar toda aquela parte aérea que se ergue acima do solo, exceto nas palmeiras e nos bambus, que fazem parte das monocotiledôneas, e eu já estou respondendo a próxima pergunta. Então, as palmeiras e os bambus fazem parte das monocotiledôneas que não apresentam crescimento secundário. São plantas de grande porte, tá? Toceiras de bambu são enormes, palmeiras, existem palmeiras enormes, ao exemplo do buriti, tá? Com troncos grossos, mas não apresentam crescimento secundário. Se você analisar ali a forma que ocorreu o crescimento daquele caule, desses vegetais, não ocorreu o surgimento de novas estruturas, não ocorreu modificação no xilema e no floema. Ele tem um arranjo, tá, dentro do caule, que é o mesmo tipo de arranjo, tá, dos seus feixes vasculares e alguns tecidos, que é o mesmo tipo de arranjo que você vê, por exemplo, nas gramíneas, em plantas de ramos finos, de caules finos, tá? Exceto palmeira e bambu, todos os demais vegetais de grande porte apresentam crescimento secundário. Tem tronco, caule grosso, raiz grossa, crescimento secundário, tá? Então, eu praticamente respondi a outra pergunta, né? Diferenciei os dois tipos de crescimento, aí eu pergunto, qual grupo vegetal pertence a cada um deles? Bom, eu acabei de dizer que o grupo o bambu e a palmeira são monocotiledôneas e não tem crescimento secundário. Então, eu acabei de dizer que as monocotiledôneas não apresentam crescimento secundário. E as eudicotiledôneas, ou seja, aquelas plantas que apresentam nas sementes
o seu tecido de reserva é dividido em 2 cotilédones, esses indivíduos apresentam crescimento secundário, mesmo que não apresentem grande engrossamento. É nítido nos vegetais de grande porte, de troncos largos, crescimento secundário. Mas você pode visualizar isso em plantas que não crescem tanto. Por exemplo, planta de soja e feijão são arbustos, mas eles apresentam crescimento secundário. Tá? Feijão e soja são eudicotiledôneas. A sementinha, quando germina, se abre em duas. Tá? Ocorre uma diferenciação no caule e na raiz, e ele forma estruturas secundárias. Tá? Embora ele não cresça em grande porte, ocorre a modificação da estrutura primária. Se você fizer um corte, tá, transversal, pegar lá um galinho de soja aqui, ó, e fizer um corte assim nele e analisar ele por dentro aqui, ó, olhar como que é a disposição, né, de todos os tecidos, você vai ver que ele é muito parecido com o caule de uma árvore gigantesca quando você faz o corte. Tá? A disposição e o tipo dos tecidos e estruturas formadas durante o seu desenvolvimento e crescimento é muito parecida com uma planta de grande porte, com uma árvore adulta, como por exemplo uma mangueira. Tá? Então existem vegetais de pequeno porte, arbustos, que têm crescimento secundário. Por quê? Porque eles têm a sua sementinha dividida em 2 cotilédonos. Então, os vegetais eudicotiledones apresentam crescimento primário e secundário. Os vegetais do grupo das monocotiledôneas só apresentam crescimento primário, mesmo que tenham grande porte, como é o caso da palmeira e do bambu. Tá? E pode, contrário, que eu acabei de explicar, plantas eudicotiledôneas que têm crescimento secundário, mas não apresentam grande porte, mas têm a diferenciação das suas estruturas e tecidos. Principalmente os tecidos condutores, formação do córtex, casca, epiderme e outros tecidos modificados a partir dos tecidos primários, tá ok? Então eram essas respostas que eu esperava de vocês, tá bom, pessoal? Vou terminar de fazer a correção e lançar as notas para vocês, tá? Mas lembrando novamente, não deixem de fazer todas as atividades que eu passo, beleza? Isso é muito importante para vocês. Tá ok? Porque eu preciso delas para avaliar vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.